Você sabe pronunciar os sons das vogais do espanhol? Se não sabe, fica comigo até o final desse vídeo, porque esse é o tema da nossa aula de hoje. Olá amigos, eu sou o professor Eric Hernandes e hoje eu vou te ensinar a pronunciar direitinho os sons das vogais do espanhol. São apenas 5 letras que aparentemente são bastante simples, mas tem algumas observações muito importantes que a gente tem que saber e tem que praticar se por acaso a gente quer ser mais fluente no idioma. Pensando nisso, eu preparei essa aula, que mais uma vez vai ser muito interessante para que você aprenda vocabulário e também possa praticar a sua oralidade. Você já sabe como funciona a dinâmica, né? Eu vou falar as palavras e você vai poder repetir cada uma comigo. Dessa forma, eu espero que você consiga aprender a pronunciar certinho os sons de cada uma das vogais do espanhol. Você tá pronto? Tá pronta para começar? Então, vámonos! Vamos então dar uma olhadinha em cada uma das vogais do espanhol. Você vai ver ao longo da aula que algumas ficam bastante diferentes da forma como a gente está acostumado, mas tem outras bem fáceis em que a gente vai conseguir pronunciar de uma forma bem similar à forma como a gente já está acostumado a falar no português. Vamos para a primeira? Primeira vogal é a vogal A. Esse é o nome dela, não tem nenhuma diferença no nome da vogal em português e espanhol. Então essa é a vogal A. A vogal A tem uma questão muito importante que você deve saber, que é o som dela, que deve ser sempre muito aberto. Isso é importante, né? Repara que eu disse que o som é sempre aberto, né? Por que eu disse isso? Porque o som da vogal A sempre vai ser A. A gente não vai ter o som de A no espanhol da mesma forma como a gente tem no português. Quer saber? Dá uma olhadinha nessa primeira palavra que você já vai entender o que eu quero dizer. Em português, a primeira palavra que a gente está vendo aí, a gente pronunciaria como cama. Só que, na verdade, a gente não pode falar dessa forma em espanhol porque a gente não tem esse som. Não existe A em espanhol. Nesse caso, como o som do A tem que ser muito aberto, então a gente tem que dizer cama. Pode ser até um pouquinho difícil no começo, porque a gente tem que se esforçar. Mas aí é uma questão de prática, né? E com o tempo a gente se acostuma. Eu vou repetir a palavra mais uma vez e você vai repetir aí comigo, tá bom? Fala pra mim, cama. Legal, a gente tem agora mais uma palavra muito útil para aprender a vogal A, que é banana. A gente lê essa palavra em português com o A mais fechado, banana, né? Banana. Em espanhol, então, a gente vai dizer banana. Todas as letras As dessa palavra têm que ser produzidas com o mesmo som, todas como A. Repete para mim, banana. Muito bem, agora a gente vai ter mais uma palavra que também vai estar bem pertinho de uma consoante nasal. Por que eu estou te dizendo isso? Porque as consoantes nasais, em português, vão nasalizar as vogais e é por isso que muitas vezes a gente vai ter esse som de A como banana. Agora, o que vai acontecer com essa palavra, assim como aconteceu com as demais? A gente não vai poder fechar essa vogal, a gente tem que manter ela aberta. Nesse caso, a gente vai dizer canción. Canción. Repete comigo, canción. Legal, eu estou trazendo essas palavras que tem a letra A no meio para que você veja que a mesma letra A que tem no início de uma palavra vai ser a letra A, com o mesmo som que está lá no meio da palavra. Não muda nada. Tem mais palavra para a gente analisar, vamos ver a próxima. Até aqui, as palavras que eu trouxe são muito parecidas ou até mesmo iguais com a do português, mas agora tem uma palavra que é um pouco diferente da palavra que a gente usa na nossa língua. Você está vendo aí na sua tela a palavra mañana, sim? Essa palavra significa amanhã, amanhã. Então, para isso a gente vai dizer mañana em espanhol. Agora, repara bem no que eu estou te dizendo, porque a pronúncia dessas letras As todas tem que ser aberta. Então, a gente vai dizer mañana, tá bom? Pode parecer um pouco estranho de começo, Mas depois você pega o jeito. Agora eu vou repetir a palavra e você vai repetir também comigo aí depois, tá bom? Escuta e repete. Mañana. E para terminar a letra A, a gente tem están. Están seria o mesmo que estão. Eles estão, ellos están. Bem tranquilo, é a conjugação do verbo estar. Agora, como é que a gente vai falar essa palavra? Exatamente da forma como eu já te disse. Están. Están. Letra A aberta. Vamos repetir? Vamos lá. Están.
Legal, concluída a letra A, vamos para a letra E, que é uma letra que também tem uma característica muito importante. Na língua espanhola, a gente não tem E, não vamos ter esse som. Não é comum nós termos palavras com esse som, E. Então, o que vai acontecer? Diferente da letra A, que a gente diz que é sempre muito aberta, a letra E vai ser sempre bem fechada. Então, E. A letra E, como a letra A e qualquer outra vogal, a gente vai ter palavras que começam com ela e ela também vai estar presente na metade de palavras. E agora a gente vai analisar algumas dessas palavras aí de exemplo para poder entender melhor como funciona então esse som de E para que você possa repetir também. Vamos para a primeira? Primeira palavra, caramelo. Caramelo. O caramelo é o que a gente chama de bala em português. Então a gente vai dizer caramelo e aí não vai poder dizer caramelo, porque olha só, a palavra se escreve exatamente da forma como a gente escreve ela no português. Então a tendência que a gente teria seria de ler da mesma forma, mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que se atentar aos sons das vogais. Então repete comigo, principalmente prestando atenção ao som da letra E, que está aí na metade. Eu vou falar de novo e você vai repetir. Caramelo. Depois nós temos a cor verde. Se escreve igual, né? Verde. Mas aí na sua tela está aparecendo em espanhol. Verde. Então, como eu te disse que a letra E tem o som fechado, a gente vai repetir 2 vezes esse som. A gente vai dizer verde. E olha só, eu não posso transformar essa letra E, que está aí no final, em I. A gente faz isso, né? Inclusive eu te disse, olha aí a cor verde. A gente fala isso no português. É normal. Agora no espanhol não, por isso a gente tem que dizer verde. Verde. Tá pronto para repetir? Então vai lá. Verde. Próxima palavra que eu trouxe também se escreve da mesma forma que a gente está acostumado em português, mas a pronúncia vai ser diferente. Em português você leria México, né? Eu também leria exatamente dessa forma. Agora, como é que a gente vai dizer essa palavra em espanhol? A gente tem que dizer México. E aí, olha só que interessante. Tá vendo que a letra E tem um acento, né? Esse acento em espanhol se chama tilde. A tilde não vai mudar o som da letra E, tá bom? Aqui no português, na nossa língua, a gente vai ter essa questão. O acento agudo, que é o equivalente à tilde do espanhol, faz com que a letra E tenha esse som de E. Se tem esse acento, a gente sabe que vai pronunciar E. Agora, no espanhol, a situação é diferente. Então, se tem a tilde, não importa. A gente tem que manter esse som de E fechado. E é por isso que o nome do país, então, a gente pronuncia México. Vamos repetir? México. Agora a gente tem aí uma outra palavra, essa bem curtinha, que significa ele em português. Então o pronome ele, que nós temos no português, se diz el no espanhol. E aí olha só, de novo, é um exemplo de palavra que tem o acento em cima do E, mas não muda o som. Essa tá bem fácil, então repete comigo, el. Para fechar o som da letra E, a gente tem a palavra puente, que significa ponte em espanhol. Nessa palavra a gente vai ter a letra E compondo também um ditongo, né, um encontro vocálico, o E, e aí a gente vai dizer dessa forma, o E, puente. De novo, letra E no final não transforma em I, então diferente do que a gente faz aqui no português, você vai manter a letra E com este som, seja a primeira letra E ou a segunda letra E da palavra. Eu vou repetir ela de novo e você vai falar ela aí comigo, tá bom? Vamos lá. Puente. Agora a gente vai para a letra I, que é uma vogal que não vai nos causar muitos problemas em espanhol. Eu digo isso porque ela se comporta da mesma forma como se comporta na língua portuguesa. Então é bem fácil, é bem tranquilo. Eu vou te apresentar algumas palavras para que você aumente aí um pouquinho o seu vocabulário, mas você vai ver que não tem nenhum mistério, nenhuma dificuldade. Vamos para a primeira palavra com a letra I, que é a palavra iglesia. A gente tem mais de uma aparição da letra I e nos dois casos ela teve o mesmo som e o mesmo som também que nós usamos no português. Então escuta com atenção e repete comigo a palavra iglesia. Muito bom. A próxima palavra também começa com a letra I e o som dela não muda nada, nem no espanhol, nem no português. A palavra é igual. Repara, né? Não temos problemas, então é só repetir.
igual. Agora a gente tem uma outra palavra que em espanhol é uma palavra proparoxítona, ou que a gente chama de esdrújula, porque ela tem aí a terceira sílaba, né, de trás para frente como mais forte. A gente diz límite. Então a gente vai dizer límite, o acento serve justamente para nos dar a ideia de sílaba tônica, de sílaba mais forte, e é por isso que essa pronúncia é dessa forma, com a força no li. É só repetir, porque o som da letra I tá igualzinho ao som que a gente conhece no português. Vamos lá? Límite. Próxima palavra, bem tranquilo, libro. E não mudou nada no som da letra I. Viu só? Eu te disse que essa era bem fácil. Repete para mim, libro. E por fim, a gente tem a palavra mani. Essa palavra tem a letra I forte lá no final. Mudou alguma coisa no som? Não, não mudou nada. A gente só tem que saber, né, que o mani tem que colocar força no ni porque lleva tilde, porque tem um acento. Então a força está ali no finalzinho da palavra. Agora, você sabe o que significa mani? Essa pergunta eu vou te responder nos comentários. Então coloca aqui embaixo o que significa mani. E aí eu vou te dar um feedback para você descobrir se está certo ou se essa é uma palavra nova para você. Agora repete comigo, mani. Eu espero que essa aula sobre as vogais esteja sendo muito útil para você, para que você consiga aprimorar sua pronúncia no espanhol. Então, se eu estou de fato conseguindo te ajudar a melhorar a tua pronúncia na língua espanhola, sabe o que você faz? Clica no curtir, porque dessa maneira eu vou saber que a aula te ajudou. E sabe quem vai saber isso também? O YouTube. E dessa forma ele vai mostrar esse vídeo para outras pessoas e também vai mostrar outros vídeos meus para você que você continue aprendendo espanhol de uma forma fácil e rápida. Mas sabe também de que outra forma você consegue continuar aprendendo espanhol comigo? Se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Eu vou gostar muito de ter você comigo daqui pra frente, então clica no inscrever-se, clica nas notificações e a gente vai se encontrar em vários outros vídeos. Mas esse ainda não acabou, então continua comigo porque a gente ainda tem mais 2 vogais para aprender. Vamos! Continuando aqui então com as vogais, a gente vai para a letra O. A letra O tem uma questão muito similar à letra E. Da mesma forma como nós temos diferença de E e E, em português, a gente vai ter O e O no português também, não é verdade? A gente tem então o som fechado, O, e o som aberto, O. O que vai acontecer no espanhol? A letra O sempre vai ser fechada. O que isso significa? Que o som da letra O sempre vai ser O. Nesse caso, então, a gente não vai ter O e também não pode transformar a letra O em letra U, como a gente faz no português, tá bom? Isso é uma questão comum pra gente, tranquilo nós fazermos isso no português, mas no espanhol não. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa tendência é fazer essa transformação de O em U quando a gente lê ou fala, né, uma palavra em espanhol. Não vamos fazer isso, porque no espanhol isso não é permitido, a gramática não aceita. Vamos ver a primeira palavra para a gente treinar? A primeira palavra é a palavra osso. Essa palavra costuma causar bastante confusão entre os alunos, porque o pessoal pensa, naturalmente, que essa palavra significa osso, mas não é isso. Osso significa urso, tá? É o nome do animal. Então, osso é a palavra urso. E olha só, a gente tem uma letra O no início, uma letra O no final. E as duas se pronunciam da mesma forma. Repete para mim. Osso. Muito bem, agora a gente tem uma palavra que começa com a letra H, mas o som inicial é de O porque o H não tem som no espanhol. Vamos lá. A palavra que eu te apresento aí é a palavra hombre, que significa homem. Não é muito diferente entre o espanhol e o português, né? Então, hombre, homem. Repara, não mudou nada. Agora a gente tem essa letra no meio da palavra, mas o som dela segue sendo de O. Repete para mim. Hombre. Agora a gente tem mais uma palavra que tem a letra O no meio e no fim. Essa palavra é corto, que significa curto. Agora, como é que a gente vai pronunciar ela? Exatamente da forma como eu falei agorinha. Corto. Sempre com a letra O bem fechadinha. Repete para mim. Corto. Agora vem uma palavra aí que às vezes, olha, eu tenho que insistir com o aluno para que ele pronuncie em espanhol e não em português.
A gente fala espanhol exatamente dessa forma, né? Espanhol. A letra O e também a letra L que se transforma num U. Em espanhol, a gente tem que dizer essa palavra de uma forma diferente. Então a gente vai dizer espanhol. Espanhol. Repara que tem bastante diferença entre dizer espanhol e espanhol, né? Tem bastante diferença, fica bem nítida aí quando que eu falei em português e quando que eu falei em espanhol. Então, vamos repetir essa palavra e aí você repara, a letra O se mantém O bem fechada. Repete comigo, espanhol. E para fechar a análise da letra O, a gente tem uma palavra que tem um O acentuado, né? Em português, acontece o mesmo com a letra E e a letra O. Se está acentuado, a gente sabe que o som é aberto, O. Já no espanhol, não. Então a gente vai ter o acento só para marcar a sílaba mais forte. Nesse caso, então, a sílaba mais forte é son, corazón. Repete para mim agora, então, essa palavra. Corazón. E a aula está quase chegando ao fim, mas ainda não acabou, então vamos analisar a letra U. A letra U, da mesma forma como a letra I, vai ser uma letra tranquila, é uma vogal mais tranquila porque a gente não vai ter essas questões aí de diferença entre o som entre o espanhol e o português, a gente não vai precisar ficar se perguntando se ela é fechada ou se ela é aberta, porque a letra U vai ser sempre letra U igual que no português. Então dá uma olhadinha na primeira palavra que eu trouxe para a gente analisar. Primeira palavra, a palavra uva. Uva, que é exatamente o que você está pensando, é uva, né? Muda aí a pronúncia da letra UB, mas como este não é um vídeo sobre a letra UB, então a gente não vai focar nessa pronúncia, a gente vai focar na letra U, que é bem mais fácil e que você consegue pronunciar aí na sua casa. Repete comigo então, uva. Agora a gente tem a letra U acentuada. Muda alguma coisa? Não, não mudou no E, não mudou no O, muito menos vai mudar no U. Então a gente vai ter simplesmente o som de U em único. Repete comigo, único. É muito legal você reparar que eu não transformei a letra O em U. Lembra que eu te falei que a letra O não pode ser transformada em U? Aqui a gente está falando sobre a letra U e apenas onde tem U eu estou pronunciando esse som. Se a palavra tem a letra O, eu estou pronunciando como O também. Estou repetindo só para reforçar, para que você, quando sair desse vídeo, não se esqueça. Mais uma palavra está vindo aí, vamos lá. Temos a palavra nube. Nube, que significa nuvem. É parecido, né? Muda alguma coisa na letra U? Nada. Então é só a gente repetir. Nube. Agora a gente tem um nome de pessoa. Para nós, no português, a gente diria Raul, né? Raul. Em espanhol, a gente vai dizer Raúl. Raúl. E aí a gente tem que acentuar. Esse nome costuma ter acento em espanhol. Então, repete comigo, mas ó, tranquilo, talvez o desafio maior seja a letra R. Tem vídeo sobre a letra R em espanhol aqui no canal e eu posso deixar o link dele no primeiro comentário fixado e também na descrição, caso você queira praticar um pouquinho. Agora, vamos repetir essa palavra comigo? Raúl. E por fim, eu quis trazer uma palavra que tem a letra U, compondo um encontro vocálico, compondo ali um ditongo, que seria recuerdo, esse UE, né? Que é bem tradicional, o pessoal brinca com a cuecacuela, né? Por quê? Porque é bem comum, a gente sabe que as palavras em espanhol costumam ter, né? Muitas palavras têm esse encontro vocálico, UE. Recuerdo é recordação, tá? Recuerdo, recordação, e a gente vai pronunciar exatamente da forma como a gente está vendo aí. A letra U com som de U. Repete para mim. Recuerdo. E era isso. Eu espero muito que essa aula tenha te ajudado e que você consiga sair desse vídeo sabendo mais espanhol do que você sabia alguns minutos atrás. Se eu conseguir te ajudar, minha missão já está cumprida aqui com esse vídeo. Agora, para que eu saiba que realmente eu consegui atingir esse objetivo, você sabe que a melhor forma de me mostrar é clicando no curtir. Além disso, se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre ficar por dentro de tudo que eu coloco por aqui e não perder nenhum vídeo. Eu estou indo embora agora, mas eu vou deixar na tua tela uma sugestão de aula que eu acho que você pode gostar bastante. Então clica nela para continuar aprendendo espanhol comigo de uma forma fácil, rápida e muito leve. A gente se vê na nossa próxima aula. Hasta pronto!